certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, ao que está sentado no trono, aleluia. Toda a honra, todo louvor seja a ti, ó Deus. O louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. A presença dos deuses a ti cantarei louvores. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Não é gostoso, querido? Você acredita na presença do Senhor Jesus nessa noite? Você consegue sentir? Se você consegue, aplauda ao Senhor. E cante assim, ó. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, encher-nos com o teu poder, te adoraremos, pois tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Sabe por que nós podemos louvar e agradecer ao Senhor? Eu vou fazer uma pegadinha para eles. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que
minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado pra nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Aleluia! Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, devo não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Que Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Amém, Jesus. Está nas mãos meu Jesus, que vivo está. Mais uma vez, está nas mãos. Vamos dizer bem forte. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia, glória a Deus, Ele está vivo. Você pode se assentar. Louvado seja o Senhor. Glórias a Deus. Hoje nós estamos meditando no Salmo 121, pastor Ed pregou de manhã, e a gente combinou de pregarmos nesse Salmo, sem saber o que um pregaria e o outro também. Então, vale a pena você ouvir a mensagem da manhã, você pode ouvir pelo live stream. Nós melhoramos muito essa semana a qualidade na nossa transmissão online, então os vídeos estão melhores, o áudio está impecável, você pode assistir, e esse aqui você pode ver pela TV ou pode pedir um DVD dessa mensagem de hoje à noite. Então vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 121. Pode colocar meu PowerPoint aí, por favor. Salmo 121. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro?
O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como a sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não te ferirá e nem de noite a lua. O Senhor o protegerá de todo mal e protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. O tema da nossa mensagem nessa noite é a caminhada dos forasteiros. Nós vamos falar um pouco sobre nós e vamos tentar nos identificar como viajantes, como forasteiros, como peregrinos e entender um pouco este salmo da forma com que ele foi escrito, com que ele foi lido, com que ele foi usado muitas vezes pelo povo de Deus e talvez tirar algumas lições para a nossa vida. Este salmo reflete as experiências de peregrinos, de pessoas que estavam caminhando, de pessoas que estavam andando a sua jornada rumo a algum lugar. Os peregrinos vinham de longe todos os anos, pelo menos 3 vezes, para Jerusalém, para poder adorar ao Senhor. E eles andavam por muitos lugares, eles andavam por vales, por montanhas, andavam por florestas, andavam, quem sabe, por riachos rasos e pisavam na água, pisavam na pedra. E eles queriam ir a Jerusalém para adorar a Deus em pelo menos 3 circunstâncias: na Páscoa, no Pentecostes e na festa dos tabernáculos. E enquanto estes peregrinos faziam as suas viagens e andavam geralmente a pé para chegar a Jerusalém, muitos dias, muito tempo, eles enfrentavam muitas dificuldades, porque na jornada, na caminhada, às vezes a gente enfrenta as dificuldades. O caminho nem sempre pode ser tão bom. Às vezes o caminho é bom e nós, muitas vezes, no meio do caminho é que podemos não estar tão bem, podemos passar mal. Mas eles passavam por uma série de situações, eles ficavam enfermos muitas vezes. Alguns peregrinos até morriam e não conseguiam chegar a Jerusalém para adorar ao Senhor. Outros passavam por fome, porque a quantidade de mantimento que haviam levado não era suficiente e por isso acabava no decorrer da viagem. Outros tinham sede e havia também um outro problema. Como os ladrões sabiam que havia os trajetos, as rotas prediletas pelos peregrinos, o que eles faziam? Eles montavam lá suas estratégias, eles montavam os seus grupos, os seus bandos, para que eles pudessem assaltar esses peregrinos, porque geralmente eles levavam animais muito bons para ofertar, levavam dinheiro, levavam as suas primícias. Então, no trajeto, muitas vezes os ladrões se aproveitavam dessas circunstâncias e os roubavam. Então havia um sentimento no coração dos peregrinos, e eles iam caminhando, eles iam andando na sua jornada, e eles sabiam que eles poderiam enfrentar dificuldades, eles sabiam que eles poderiam enfrentar ladrões, eles sabiam que eles poderiam enfrentar animais selvagens, circunstâncias que estavam fora do seu controle. Então, durante a jornada, só uma coisa os peregrinos sempre ressoavam e falavam: o meu socorro, a minha proteção, a minha rocha, a minha torre forte, o meu lugar de segurança é o Senhor. Somente Ele é capaz de me proteger na minha jornada, na minha trajetória. Estes são os salmos conhecidos na Bíblia, então, como os salmos de peregrinação, salmos das subidas, o salmo do povo que andava a sua jornada. E se a gente trouxer essa realidade para nós hoje, a gente vai perceber que a nossa vida é uma jornada. Nós somos estrangeiros nessa terra, essa aqui não é a nossa casa, essa aqui não é a nossa pátria, e hoje eu também quero te ajudar a olhar um pouco para a Nova Jerusalém. Nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui peregrinando, caminhando, mas aqui não é a nossa casa. E aqui na vida, quando nós nascemos, assim como na jornada dos peregrinos, nós não sabemos o que há de nos acontecer. Quando você olha para uma criança que nasce, como eu tive o privilégio de olhar essa semana na nossa família, chegou mais uma sobrinha, né?
E a gente olha para aquela criança tão bonita, tão delicada, tão frágil, e a gente não sabe ao certo o que será dela. Sabemos hoje que ela tem pais que cuidam dela, sabemos que hoje ela tem um berço, que ela tem um quartinho todo decorado, que ela tinha a roupinha, os lacinhos todos para usar, porque era uma menina, mas nós não sabemos o que será dela. Não sabemos se ela vai viver muitos anos, não sabemos se seus pais vão viver, não sabemos se os seus pais vão passar por escassez, vão perder os seus bens, vão perder o seu dinheiro, não sabemos que tipo de enfermidade pode acometer essa família. Na jornada, muitas coisas podem acontecer, muitos ladrões podem aparecer na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, para nos assaltar, para nos fazer mal. E aí, eu queria no começo dessa mensagem te convidar a ouvir uma canção de um amigo, um homem de Deus, é um amigo mesmo, quero ver se a gente consegue trazê-lo aqui, chamado Gerson. Ele é pastor lá em São Paulo e ele tem canções lindíssimas, e o título dessa canção é Forasteiros. Então você pode ouvir, e se você quiser acompanhar, não sei como é que está a letra, mas preste atenção na letra. Eu queria um mundo de paz e que ninguém se sentisse só, mas a coisa é bem diferente. De repente lembro da mulher de Ló. Não quero ter saudades daqui. Subir com Cristo será melhor. Somos estrangeiros, nossa casa não é aqui. Esse mundo não é nosso país. Somos forasteiros, somos viajantes. Nossa pátria é bem mais feliz. Eu queria não ver tanta dor, que o sofrimento chegasse ao fim. Mas a coisa é bem diferente. Se eu tivesse asas como um serafim, eu não teria saudades daqui. Voava embora, que bom pra mim. Somos estrangeiros, nossa casa não é aqui. Esse mundo não é nosso país. Somos forasteiros, somos viajantes. Nossa pátria é bem mais feliz. Somos estrangeiros, nossa casa. E esse mundo não é nosso país. Somos forasteiros, somos viajantes. Nossa pátria é bem mais feliz. Estrangeiros, somos estrangeiros, nossa casa não é aqui. Esse mundo não é nosso país. Somos forasteiros, somos viajantes.
nossa pátria é bem mais feliz. A nossa pátria é bem mais feliz. Senhor, somos estrangeiros nessa terra. E muitas vezes a gente não tem consciência disso porque estamos tão apegados às coisas dessa pátria, Senhor, que muitas vezes não entendemos a nossa jornada de peregrinos. Senhor, ajuda-nos a pensarmos na nossa nova casa, na nossa Jerusalém, na nossa morada celestial, Senhor. A nossa casa bem mais feliz do que esta casa que nós vivemos aqui, ainda que seja muito boa, ainda que tenhamos tudo o que queiramos, Senhor. Tudo que temos é ainda infinitamente menor do que o que nós vamos experimentar contigo na glória, na Nova Jerusalém. Dá-nos essa visão nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós somos viajantes. E eu até brinquei no Facebook: ei peregrino, ei viajante, venha se aventurar e ouvir aqui a jornada do Salmo 121. Nascemos, vivemos e morremos. Nós somos passageiros, nós somos os peregrinos. E a Bíblia nos garante que a nossa jornada aqui não é das mais fáceis. Olha, por exemplo, o que diz o Salmo 34, versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Diga para quem está do seu lado: o Senhor o livra de todas. Hoje você vai sair daqui animado com a palavra. O Senhor o livra. Olha o que diz João 16, 33. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Diga para quem está do seu lado: tende bom ânimo, Jesus venceu o mundo. Amém, glória a Deus. Vamos exortar a nossa vida com a palavra. Mais um texto, 1 Pedro 5, 8. Viajante, peregrino, vamos lá. Diz assim: temos um adversário, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Agora você não precisa dizer nada, você só pense que o diabo anda, se você olhar para o irmão não vai dizer, né? Mas ele anda ao seu redor como adversário, bramando, rugindo, com seus dentes assim, afiados, mostrando os seus dentes, procurando a quem possa tragar. E eu queria dizer para você que você é uma das iscas dele. Ele está procurando você para ele poder te comer. Então, diante desta vida, diante desta jornada, assim como os peregrinos rumo a Jerusalém, nós podemos também dizer para Deus: Senhor, diante de tantos perigos, diante de tantas aflições, diante do inimigo que quer me devorar, Senhor, diante das aflições do justo, Senhor, e diante de tudo que a Tua palavra diz, de onde me virá o socorro? Quem sabe você fez essa pergunta essa semana para Deus: Senhor, de onde vai vir meu socorro nessa situação que eu estou vivendo? De onde me virá o socorro? Da onde, Senhor? Da onde? Diante de tantas lutas que eu e você enfrentamos. E eu quero lembrar de alguns verbos que este salmo fala e eu quero tentar trabalhar com vocês. O primeiro é que você precisa, antes de pensar no verbo, você precisa olhar para os montes e perguntar: de onde me vem o socorro? O meu socorro, você já sabe, ele faz uma pergunta retórica: vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E aí, a primeira coisa que você precisa lembrar é que Deus vem ao seu encontro quando você chama por socorro. Amém? A Bíblia diz no Salmo: clamou esse pobre aflito, e o Senhor veio e ouviu o meu clamor. Você se lembra deste Salmo? Você se lembra que o Senhor vem, ouve e se achega perto de mim e de você. Deus é a fonte de ajuda. Deus vem ao nosso encontro para nos socorrer. Eu estava estudando um pouco sobre
esses peregrinos. Eu fiquei curioso de saber como era a vida deles, o que passava pela cabeça deles, o que eles viviam durante essa jornada e por que um salmista faz um salmo como este. Então, diz as histórias desses peregrinos que eles andavam não muito rapidamente, porque o trajeto era muito distante, era muito longo, então eles andavam devagar para poder encontrar energias e continuarem andando num ritmo que eles não parassem. Então eles não andavam depressa demais para chegar no meio do caminho, ficarem fatigados. Já foi lido isso aqui no começo. Eles tinham um ritmo bom para caminhar. E quando eles andavam, era normal eles olharem para as montanhas, olharem para os altos montes que eles olhavam, e ali eles viam as colinas. E diz a história que quando eles iam chegando perto de Jerusalém, Jerusalém era uma cidade alta. E depois de muito tempo andando naquelas planícies, naqueles vales, naqueles buracos, naqueles lugares difíceis, e quem sabe tendo passado por tantas dificuldades, quando eles estavam se aproximando de Jerusalém, eles só olhavam para o alto, só olhavam para cima, porque olhar para aquela cidade alta, olhar para aquele lugar que estava no alto das colinas, dava para eles ânimo e dizer: a nossa jornada está valendo a pena, eu já vejo Jerusalém. Eu já vejo o lugar final da nossa jornada, do nosso destino, e ali nós vamos cultuar a Deus, e ali nós vamos adorar a Deus, e ali Deus vai fazer manifestações tremendas na nossa vida. E eles iam olhando, e eles iam ansiando de chegar cada vez mais próximos a Jerusalém. Hoje eu estava voltando de viagem com os meus filhos, eles estavam cansados, e tem um lugar na estrada que você tem um lugar alto e você dá uma olhadinha assim, meio de cima, e dá para dar uma olhadinha para Maringá, meio de longe. E o Arthurzinho, meu filho exponencial, mega power, ele olhou assim, e ele diz assim: já é Maringá, papai? Depois de ter me perguntado umas 500 vezes se estava chegando, tá certo? Isso aí. Eu disse: é Maringá. Ele fez assim: uhul! E eu falei: graças a Deus que é Maringá, né? E eles se encheram de ânimo, e eu também me enchi de ânimo, porque eu estava chegando na minha casa. Queridos, a nossa vida precisa ser assim como a dos peregrinos. Nós passamos por muitas lutas, mas no dia em que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós fomos convidados a olhar para Jerusalém. Nós fomos convidados a olhar para as colinas, nós fomos convidados a olhar para as montanhas, nós fomos convidados a olhar para o alto, para o autor e consumador da nossa fé. E ainda que a vida seja uma vida difícil, ainda que a vida seja uma jornada de lutas, de embates, de dificuldades, de assaltos, de perdas, de baixas, quando a gente olha para Jerusalém, quando a gente olha para o Senhor Jesus, quando a gente olha para a esperança viva e eterna, de que um dia nós vamos estar com Ele na glória, nós precisamos ser como os peregrinos, nós precisamos ser como o meu filhinho, o Arthur, e fazer yupi! A gente precisa se encher de ânimo e dizer: lá é a minha casa, eu estou chegando perto, lá é meu destino final, eu quero estar com o Senhor, eu quero contemplar com os meus olhos, eu quero viver a minha vida da salvação eterna na presença do Senhor. Talvez seja por isso que a Bíblia trabalha tanto o conceito de se olhar para o alto. E eu estava cuidadosamente olhando alguns textos da Bíblia, e se tem uma coisa que a Bíblia manda a gente fazer, é olhar para o alto. Por exemplo, Colossenses 1, de 1 a 3. Colossenses 3, de 1 a 3. Você está comigo? Olha o que diz Colossenses 3, de 1 a 3. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Olhai e pensai. E aí, eu estava vendo se isso era uma coisa só do Novo Testamento. E não é, queridos. Olhar para o alto é algo antes do Salmo 121. Quando Deus estava mandando Moisés construir o tabernáculo, isso é muito interessante.
Deus já estava ensinando o seu povo a olhar para cima e se concentrar em algo pleno e eterno. E na construção do tabernáculo, Deus mandou construir de uma forma muito clara, e Moisés, ele conseguiu entender isso, e Deus fez algo tremendo através da vida dele, escolhendo as pessoas, os homens, os artistas que trabalharam. E diz que o teto do tabernáculo, ele tinha 4 coberturas, e uma cobertura se sobrepunha à outra, que se chamava a tenda da revelação, onde Deus ali revelaria a sua glória. E Deus mandou que nas tendas ou nos tetos, os 4 níveis de tecidos daquele tabernáculo fossem bordados, coisas maravilhosas, sinais, que fossem adornados, que fosse um verdadeiro espetáculo artesanal. Por isso que Bezalel, por exemplo, foi escolhido. Por isso que Deus deu a estes homens destreza, e diz o texto em Êxodo que Deus deu para eles uma capacidade sobrenatural, para eles poderem usar da arte, para que as pessoas pudessem ficar impressionadas. E é muito interessante isso, porque quando as pessoas entravam no tabernáculo, quem entrava lá olhava, logo que entrava era impressionado por o quê? Pelo quê? Pelas paredes? Não, pelo teto. E as pessoas entravam e olhavam para cima, e ficavam ali estupefatas, extasiadas com a beleza da obra-prima, e vendo aquela tenda da revelação, da adoração. Mas tem uma coisa interessante, Deus não mandou fazer nada no chão, o chão era de terra batida. Se você olhasse para o chão era feio. Se você olhasse para baixo, você não ia ver uma coisa bonita, você ia ver uma terra pisada. Mas quando o povo entrava, o povo era convidado a olhar para o alto. Será que não é assim que é a vida com Cristo? Olhar para o alto, olhar para cima, olhar para a revelação de Deus e não se concentrar nas coisas que, diante daquilo que Deus faz, diante daquilo que o Espírito Santo inspira, é tão feio. Deus quer que a gente olhe para o alto. Então, quando aquelas pessoas entravam naquela tenda, eles ficavam ansiando pela revelação de Deus. Eles queriam ver o que Deus tinha para eles. Eles não queriam olhar para o chão, porque o chão era um lugar feio. E quando eu olho para essa vida, irmãos, eu não quero ser um agoureiro da vida, eu amo a minha vida, entendo que a minha vida hoje em Cristo é uma vida abundante, ainda que de dificuldades muitas vezes. Mas perto da Nova Jerusalém, a minha vida é terra batida. Perto daquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário, e que eu já herdei com Ele, e que eu vou desfrutar, e você vai desfrutar um dia, quando Ele voltar do céu com os seus anjos, ou quando Ele nos chamar, amém? Essa vida é feia, é pequena, ela não tem muita coisa para nos oferecer. Então, quando aqueles homens olhavam para aquelas colinas, eles olhavam para o alto e diziam: meu socorro vem do alto, o meu socorro vem do Senhor. Diziam também que as colinas eram lugares onde haviam santuários de outros ídolos, de outros deuses. E muitos peregrinos iam adorar esses deuses, não iam para Jerusalém. E muitas vezes eles não encontravam socorro quando eles clamavam diante dos ladrões, das dificuldades. Então o salmista, ao dizer que o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, ele está dizendo que Deus é maior do que qualquer outra circunstância, do que qualquer outra saída para a nossa vida. Ainda que possam se parecer boas, não há nenhum Deus maior do que o nosso Deus. Não há outro Deus como Jeová, não é isso? Não há outro Deus além do Senhor, só Ele é Deus, Ele é o Senhor dos senhores, o meu socorro vem do Senhor. E essa tem que ser a sua profissão de fé diante da sua jornada. Se a sua jornada é uma jornada difícil, se hoje você está passando por lutas, por dificuldades no teu trajeto daqui para Nova Jerusalém, você tem que olhar para a tua vida e, ao invés de querer procurar o socorro em outras circunstâncias, em outras pessoas, olhe para o alto, olhe para Jesus, olhe para a tenda da revelação e diz: o meu socorro vem do Senhor, o meu socorro não vem de homens, o meu socorro não vem de uma religião, o meu socorro não vem das minhas capacidades humanas, o meu socorro não vem do meu dinheiro, o meu socorro vem do Senhor.
Eu preciso declarar isso para minha alma. Eu preciso declarar, essa é uma profissão de fé para a minha alma, que eu tenho o Deus Criador do céu e da terra, que me socorre, que vem ao meu encontro na minha jornada. O homem precisa declarar mais isso, que o seu socorro vem do Senhor. Eu penso que nós vivemos uma época de muita autossuficiência. A gente dá um jeito em tudo. A gente tem capacidade de resolver muitos problemas, para não dizer a maioria. E às vezes a gente se esquece de depender de Deus. Porque a gente aprendeu tanto a resolver tanta coisa, que a gente dá um jeito. Deixa que eu dou um jeito, deixa que eu resolvo. Já ouviu isso ou não? Irmãos, nós temos que depender mais de Deus. A nossa esperança deve estar depositada no Senhor, porque Ele não falha. Os viajantes sabiam disso, porque se você ler os salmos das peregrinações, você vai ver quantos milagres eles relatam. Quando os meus adversários vieram contra mim, o Senhor me estendeu a mão e Ele me livrou. Quando eu passei por dificuldade, o Senhor me ajudou. E eles vão relatando os milagres que Deus vai fazendo nas suas vidas. Há um Salmo 20, o Salmo 20, versículo 7, é um salmo maravilhoso que nos ajuda a nos desprendermos dos nossos recursos e a entendermos essa dependência de Deus. Quando o salmista diz assim: uns confiam em carros e outros confiam em cavalos, mas nós faremos uma profissão de fé. Nós faremos uma menção, nós mencionaremos o nome do nosso Deus. Diante da minha dificuldade, eu não vou nomear uma pessoa, eu não vou nomear um recurso, eu vou nomear o Senhor Jesus Cristo como meu suficiente Salvador e ajudador, porque Deus vem ao meu e ao seu encontro. Então eu queria que, se você sentir liberdade, você olhe para quem está ao seu lado e diga assim: Deus vem ao seu encontro. Deus vem ao seu encontro. Ainda que seja difícil acreditarmos, queridos, ainda que seja difícil, Deus vem. No tempo dEle, na hora dEle, do jeito dEle, Ele vem. Ele vem. Ele vem. A outra lição é que Deus não permitirá. E esta é uma palavra muito forte neste salmo. Deus não permitirá que os teus pés vacilem. E aí, mais uma vez, olhando para os salmos, e para mim os salmos exalam vida, exalam experiências, exalam uma série de circunstâncias, eu tive que ir para o Salmo 73. E eu quero ler para você o Salmo 73. Olha, meu irmão, abra os teus ouvidos, porque Deus está falando com você e comigo nessa noite. Salmo 73, a partir do versículo 1. Olha o que este homem concluiu com a vida. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por um pouco eu não escorreguei, pois eu tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve de colar e se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebem suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, e eles aumentam as suas riquezas. Agora, olha a conclusão deste homem. Certamente, foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro eu sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito: falarei com eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus e compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína.
como são destruídos de repente, completamente, todos de pavor. São como um sonho que se vai quando a gente acorda. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, eu agi como insensato e ignorante. A minha atitude para contigo era a de um animal irracional. Contudo, e sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustém. Tu me diriges com o teu conselho, e depois me receberás com honra. A quem tenho eu nos céus, senão a ti? O céu é embaixo ou é no alto, irmãos? No alto, né? O céu é no alto. E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Se você não tem esse texto grifado, grifa na tua Bíblia. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destróis todos os infiéis, mas para mim é bom estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, e eu vou proclamar todos os teus feitos. Você entendeu isso? Ele olhou para onde ele não devia olhar. Ele se concentrou onde ele não se devia concentrar. Ele não olhou mais para a Nova Jerusalém, ele não olhou mais para o alto. E quando olhou, ele se abateu, ele quase caiu, ele quase tropeçou, ele se angustiou, ele sentiu a alma pesada, ele teve inveja, ele teve uma série de sentimentos ruins. Mas a hora que ele entendeu que ele devia pensar em Deus, que ele devia olhar para os céus, que ele devia olhar para o Senhor, ele viu o quanto insensato ele era. Ele chega a se chamar de animal irracional. Mas aí ele faz uma outra declaração de fé. Ele diz: eu fiz do Altíssimo a minha morada. O meu coração e a minha alma pode fraquejar, mas o Senhor é a minha herança. Irmãos, a gente precisa proclamar isso para a nossa alma. O Salmo dos peregrinos, dos viajantes, nos ajuda a entender que Deus não permitirá que a gente caia na insensatez, que a gente caia no mau agouro, que a gente caia em situações em que nós seremos consumidos. Deus sempre estará ao nosso redor para nos proteger. Os pés de um homem que teme a Deus são pés firmados na rocha. Os pés de uma mulher que teme a Deus são pés de uma mulher firmada sobre a rocha. Os pés de uma casa que teme a Deus é os pés de uma casa firmada sobre a rocha. Ainda 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas estes não serão atingidos. Deus não permitirá que eles sejam atingidos. Você está aqui hoje porque Deus não permitiu que o mal te destruísse, e nem a mim. Poderíamos ter sido destruídos, mas Deus não permitiu. Deus é a nossa rocha, Cristo é a nossa salvação, e nós precisamos entender que Deus está atento sobre nós o tempo todo. É tão interessante pensar num Deus tão grande, e um Deus que ao mesmo tempo está atento a uma pessoa tão pequena como eu. Mas Ele está. O mundo é grande, há milhares, milhões de pessoas neste mundo, bilhões, uma série de preocupações, com uma série de circunstâncias, e Deus está atento a cada uma dessas pessoas. Se elas buscarem, se elas se colocarem diante de Deus, Deus está atento, porque Ele não dormita, Ele não dorme. O guarda, na sua, quando ele está escalado para ficar ali a postos, ele pode até dar umas cochiladas. Eu me lembro que uma época lá em São Paulo, eu trabalhava numa loja de autopeças e o porteiro ficou doente e me tiraram do estoque, que eu trabalhava no estoque, e mandaram eu substituir o porteiro. Olha, se tiver algum porteiro aqui, eu não quero te desanimar, mas foi a pior experiência da minha vida, ser porteiro, ainda mais eu que gosto de falar. Levei livro, a Bíblia e tal, irmão, mas tinha uma hora do dia que era difícil, hein? Você estava assim, de repente, vinha uma unção assim por dentro, nos olhos,
na cabeça, e uma coisa assim maravilhosa, você ia ficando leve, e uma leveza, e de repente os sons iam sumindo, os sentidos iam desaparecendo, e de repente o patrão chegava, ô Ricardo, você, ô patrão, você dava uma despertada para fazer de conta que você estava bem, mas eu estava quase caindo de sono. Deus não é assim, Deus não se cansa, na eternidade Ele sempre estará atento a você e a mim, Ele sempre está atento, enquanto você dorme, Ele dá os seus enquanto eles dormem, enquanto você descansa, Deus trabalha. Quando você não tem força, Ele te dá força. Quando você pensa que Ele te abandonou, Ele diz, eu não me esqueci de ti. Uma mãe pode abandonar o seu filho, mas eu não me esqueci de ti. O Senhor não permitirá que você fique sozinho. Talvez seja por isso, e eu tenho certeza disso, que Jesus vem como o Emanuel, o Deus que está sempre conosco, nos eventos da vida, todo o tempo conosco. Ele se implanta na nossa história, para nunca mais deixar de fazer parte da nossa história. E é este Deus que nos guarda, é este Deus que nos dá a sombra diante do sol causticante do deserto, é o Senhor que cuida de nós e que nos protege de todo o mal. Por último, está comigo ainda, amém? Vamos concluir. Deus os protegerá. Deus os protegerá. Quando eu estou passando por uma dificuldade e eu me sinto com medo, eu sempre lembro de Romanos 8, que diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Embora não seja uma afirmativa, seja uma indagação, mas a gente declara isso como uma afirmação, não é? Se Deus é por mim, ninguém será contra mim. E não são poucos os momentos da minha vida que eu me lembro desse texto, que Deus é por mim, quem será contra mim? Deus é por mim e por ti. Deus nos guia e nos guarda e nos protege até a vinda do Cordeiro, porque essa é a promessa dele. Deus prometeu cuidar do seu povo, e Ele está fazendo isso hoje. Ele fez isso ontem e Ele fará isso amanhã. Ele faz isso na jornada do peregrino, quando ele sai da sua casa, quando ele chega em Jerusalém e quando ele volta para a sua casa. Deus está conosco em todos os eventos da nossa vida. Deus está conosco nos eventos mais complicados. Deus está conosco nos eventos mais simples. Deus é aquela sombra, aquela mão protetora, o braço forte, a mão forte e o braço estendido que nos guarda. Os peregrinos sabiam que eles tinham um plus. Deus nos protege. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Quem sabe diante do assalto, o ladrão levantasse a faca, sei lá o quê, e dissesse assim, passo que você tem, você não está com medo? Ele diria assim, não, eu não tenho medo, porque o Senhor, Deus do céu e da terra, me protege. Esse foi o mesmo sentimento do menino Davi, diante do gigante Golias. Todos os soldados com medo, mas ele tinha certeza de que Deus o protegeria. E quando Golias, todo cheio de empáfia, olhou para Davi e fez pouco caso dele, o que ele disse? Você vem para diante de mim com arma, você vem com escudo, você vem com a tua força, mas eu vou até você com a força do Senhor dos exércitos, porque Ele me protege. Então, meu irmão, se alguém perguntar para você se você tem o corpo fechado, pode dizer que você tem, viu? Seu corpo é fechado pelo Espírito Santo, amém? O Espírito Santo te protege, a presença de Deus é protetora na minha e na sua vida, o peregrino é guardado. Talvez seja por isso que eu me lembro de uma história, eu não sei se ela é verdadeira ou não, dizem que é, mas eu nunca ouvi o testemunho verdadeiramente, de uma pessoa que contou que presenciou esse fato, de uma família um dia que saiu da igreja, indo embora para casa, vieram alguns assaltantes e quiseram fazer mal para esta família, e aquele homem, um homem de Deus, diz, eu não tenho nada para te dar, eu não tenho nada, eu só tenho a minha Bíblia, é a única coisa que eu tenho, eu estou saindo da igreja, e os ladrões ficaram ali, perturbando o homem. Ele disse, eu não tenho nada, cuida da minha família aqui, não deixa nenhum mal fazer para eles, só tem essa Bíblia. E aqueles homens pegaram a Bíblia, pisaram nela, e chutaram, e etc. E aí aquele homem pegou a Bíblia do chão, toda amassada, segurou na mão, e falou, eu não tenho mais nada. E os ladrões então
tão nervosos, tão cheios de fúria, de raiva, por aquele homem não ter nada. Diz essa história que eles pegaram um canivete, alguma coisa nesse sentido, e tentaram contra a vida daquele homem. E aquele canivete era como se ele fosse de borracha. Não sei se você acredita nisso, mas Deus os protegerá. Foi por causa disso que quando eu tinha 6 anos de idade, eu nunca contei isso na igreja, essa é a primeira vez que eu vou contar. Morando num cortiço, lá em Moema, em São Paulo. E a gente tinha saído do banheiro que a gente morava e foi morar na cozinha do cortiço. Então foi uma grande progressão de vida dentro do cortiço. E estava tendo uma briga terrível onde ficavam os quartos. E eu, menininho, curioso, exponencial, que nem o Arthur, não é? Saí para dar uma olhada e a minha irmã Rosa gritava: Ricardo, não vai lá, não vai lá. E eu, aquela coisa de criança, né, que não dá ouvido. E eu fiquei meio, vou, não vou. E eu queria ir. Quando eu fui, eu cheguei lá e olhei o que estava acontecendo. A pessoa deu um tiro. E aquele tiro passou pelo lado da minha cabeça e marcou a parede. E a minha irmã saiu gritando: Rica, que era o meu apelido de criança, né? Rica. E eu lá, branco, que nem um queijo de Minas, sei lá o que, branco, parado. Ela disse: o que aconteceu? Eu disse: eu não sei. E o pessoal veio, todo mundo veio pensando que tinha acontecido alguma coisa comigo. Mas, meus irmãos, Deus me livrou naquele dia, porque se Ele me livrou da morte no ventre da minha mãe, aos 6 meses, por ser gerado, se Deus me livrou no divórcio dos meus pais, se Deus tinha dado promessas para a minha vida, Ele não ia permitir que uma bala entrasse na minha cabeça aos 6 anos de idade. Não ia permitir, porque Ele protege os seus. Tem coisas que você nem sabe, que o inimigo tentou contra a tua vida nesse dia, e Deus te protegeu. Ele nos protege, e isso é o que nos dá segurança para viver, para acordar, para caminhar. Isso não significa que você não vai ter problema. Eu não estou falando de uma proteção ufânica que te livra das dificuldades. Eu estou dizendo que quando o sol vier, quando os assaltos vierem, Deus te protegerá. Como diz o texto de Isaías: quando você andar pelas águas, você não vai se afogar. Quando você passar pelo fogo, você não vai se queimar. E aí eu quero concluir essa mensagem te convidando, peregrino, viajante, a ter uma visão. Pena que a imagem não está tão bonita, ali na televisão está tão linda, essa imagem é linda demais. Olhe para o monte, olhe para o alto, olhe para as montanhas. Se você chegou aqui hoje olhando para baixo, se você teve uma crise essa semana, uma dificuldade na família, uma dificuldade financeira, eu não sei qual é a sua dificuldade, olhando para baixo, dizendo: ai meu Deus, que dificuldade, de onde me virá o socorro? Já não tenho mais aonde recorrer, não tenho mais o que fazer, já fiz de tudo, Senhor. Queria te convidar a olhar para as montanhas, olhar para as colinas, olhar para Nova Jerusalém. E quando você estiver olhando para Nova Jerusalém pela fé, amém? Porque tem que ser só pela fé, irmão. Se não for pela fé, não dá. Eu queria que você tivesse a visão do Emanuel. Tenha a visão do Emanuel. Porque quando este salmo termina dizendo que Ele guardará a tua saída, a tua entrada, eu penso numa presença constante na minha vida. E uma das coisas que o Emanuel disse aos seus discípulos, quando Ele estava subindo aos céus, Ele diz: não temais, porque eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Emanuel significa Deus conosco. Então, peregrino, viajante, você é convidado na sua jornada a ter a visão do Emanuel, a você entender que Deus vem, que Deus não permite e que Deus protege os seus peregrinos, mas Deus os leva além. Deus os leva a olhar para o Emanuel, porque o grande desafio da vida cristã é olhar para Jesus. Hebreus diz: deixemos todo o embaraço, deixemos todas as coisas que estão ao nosso redor e olhemos fixamente, firmemente para Jesus. Quem sabe você entrou aqui olhando para o seu problema, para a sua dificuldade, para a sua crise. Quem sabe essa semana foi uma semana que você
potencializou demais o seu problema, porque você só olhou para ele, só falou dele. Quem sabe tem sido assim alguns meses, quem sabe tem sido assim alguns anos. Você só está falando do problema, você está maximizando as suas dificuldades e minimizando a sua fé e o seu Deus. Seu Deus é o Senhor dos céus e da terra, que livrou o Ricardo, que livrou os peregrinos, que livrou tanta gente, que livrou a Laurinha que saiu da UTI ontem e que já está se recuperando sem nenhuma medicação e que em breve estará aqui na igreja conosco, e que vai livrar tantos irmãos que estão aqui, que vão passar por lutas e dificuldades e que vão testemunhar: o Emanuel estava comigo, a presença de Deus me protegeu e eu estou aqui. Você precisa crer nisso. Eu preciso crer que eu tenho um socorro. Eu preciso dizer isso para minha alma, eu preciso professar isso para minha alma. O meu socorro vem do Senhor. A visão do alto na jornada. Eu não sei quanto tempo você vai ficar nessa jornada, e eu nem sei quanto tempo eu vou ficar, mas pela fé eu sei que todos nós teremos o mesmo destino, e o lugar é bom, mansões celestiais, onde Deus vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas, onde não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais morte, porque o próprio Cristo estará lá. Então nós vamos nos encontrar lá com certeza. Quem sabe não nos encontraremos daqui a um tempo, mas no céu, pela fé, nós nos encontraremos. Viajante, forasteiro. Queria orar por você, meu irmão, e por mim também. Você já ouviu esse salmo, quem sabe, muitas vezes. Mas, de repente, hoje Deus está te desafiando a pensar na tua jornada. Como está a tua jornada? Está difícil, está complicada, tem muita pedra, tem muita galhada, acabou a comida, acabou a água, você já se esvaiu nos seus recursos, de tanto que você já fez, trabalhou, falou e fez. Então agora é hora de você descansar, porque Deus vem. Ele vem quando você clama. Quando o povo clamou no deserto, ele disse para Moisés: eu ouvi o clamor do meu povo e vim ao encontro deles. O salmista diz que Deus veio. A Bíblia diz que o Senhor Jesus veio em carne, e a Bíblia diz que Ele virá nos céus em glória. Ele vem. Deus não permite, porque a graça de Deus é maior do que qualquer coisa. Pela justiça do homem nós seríamos destruídos, mas pela graça Deus não permite que nós sejamos consumidos. E Deus nos protege com o Emanuel. Não há nada maior do que a visão e a vitória da cruz. Não há nada, nenhuma arma forjada contra nós. E que a graça do nosso Deus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que o consolo do Espírito Santo e que a presença de Jesus Cristo na nossa vida possa nos fortalecer dia após dia na nossa jornada até o nosso destino final, a nova Jerusalém que desce do céu para a igreja adornada para o noivo Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém e amém.